mercado também fala isso. Se você falar, eu participo, por exemplo, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? O debate, né, que a gente faz, quando a gente coloca a questão dos instrumentos do Estatuto, a utilização deles, né, para evitar isso que está acontecendo em Santos, né, que é a expulsão da população. A população de baixa e de média renda está sendo expulsa de Santos, né, e isso até é reconhecido pelo mercado. Ela está indo morar onde? Ela já, desde a década de 70, já estava indo morar para São Vicente, né, e agora está morando em Praia Grande. Né? Praia Grande hoje é a grande fronteira, né, para onde está indo a classe média de Santos. E também a baixa renda, só que a baixa renda vai morar lá no Manguezal de Praia Grande. Né? Isto, né, numa cidade que ainda tem capacidade de absorver crescimento, ela não tinha que estar expulsando ninguém, né? E, no entanto, está. Né? Está pela supervalorização do solo urbano. Né? E isso é algo que pode ser controlado pelo poder público. Mas não é. São pouquíssimas as cidades que enfrentaram e enfrentam essa questão. Né? Por quê? Porque é o domínio do mercado, é o domínio, né, da ideologia do mercado. Aliás, a gente tem até uma certa dificuldade de pensar de uma maneira diferente daquela que não seja a do mercado. Tá? Porque nós fomos criados, né, pensando, né, como pensa uma sociedade de mercado. Qualquer coisa em contrário, né, ou é utopia. Né? Na época da ditadura, né, essa ideia que resultou no Estatuto da Cidade foi duramente reprimida, como altamente subversiva. Hoje não é subversiva, até porque virou lei, mas é algo que é desqualificado, porque, para mim, quando um gestor público diz que é utopia controlar o preço da terra, eu acho que esse gestor, ou ele desconhece, né, o que também não é de se espantar, ou ele desconhece o estatuto e o alcance, como utilizar esse instrumental que ele oferece, ou ele, né, por se alinhar, né, com o mercado imobiliário, né, está, na verdade, se utilizando é uma forma de escamotear as coisas, né, em nome, né, dos interesses de mercado. Olha, tem um exemplo muito claro aqui em Santos. O governo federal ele está colocando todas as áreas que são da União nos municípios à disposição dos municípios para que construam nessas áreas empreendimentos habitacionais chamados de interesse social, que é para atender até 3 salários, de 0 a 3, dependendo do local, nas metrópoles, até de 0 até 5 salários mínimos. Né? Evidentemente, todas as áreas da União que são vocacionadas para habitação. Né? Porque, por exemplo, tem a área da União, que é lá perto do porto, evidentemente aí teria outra finalidade socialmente mais interessante. Mas existem alguns vazios urbanos, aliás, os únicos grandes vazios urbanos que existem aqui em Santos, né? Especialmente nessa parte leste, essa parte que nós estamos aqui, que é a parte mais valorizada da cidade, os grandes vazios são justamente terrenos da União. Tá? Olha só, existe uma série de conjuntos de moradia, de movimentos de moradia aqui em Santos, que são grupos de pessoas de baixa renda, né, que pleiteiam moradias, né, dentro dessa faixa que a gente entende de interesse social. Pois esses movimentos, não sei se eles já estão totalmente convencidos, mas, pelo menos, algumas lideranças já parece que, em um determinado momento, aceitaram a ideia seguinte: esses terrenos eles são muito valorizados. Então, vamos trocá-los por terrenos não tão centrais, fora de Santos, inclusive, né, que podem ser terrenos maiores, onde pode-se construir mais unidades habitacionais. Agora, o que não se leva em conta, né, é que grandes terrenos fora de Santos,
né? São terrenos que necessitam da implantação de infraestrutura, por exemplo, né? São áreas localizadas suficientemente longe dos empregos, porque o pessoal sai de Santos, mas a maior parte dos empregos continua em Santos. Então, essas pessoas têm que se deslocar. Ontem, no Valor Econômico, saiu uma matéria de um casal jovem que conseguiu comprar um imóvel em Praia Grande. Eles levam 2 horas se deslocando de Praia Grande até aqui. E eles moram em Praia Grande, numa área nobre de Praia Grande. Eles não moram lá na periferia, né? Então, usa-se, inclusive, esse tipo de argumento. Não, vamos trocar, em vez de construir aqui, onde estão esses terrenos? É um terreno onde monta o circo ali do lado da Santa Casa, um terreno ocupado pela Transbrasa, lá no Jabaquara, que é um terreno enorme, né? E tem um outro terreno, que agora, mas também bem central ali, né? Com infraestrutura e tudo. Então, trocar isso por um maior, né? Em área onde construir habitação de interesse social vai acabar ficando mais caro, porque vai exigir implantação ou extensão de infraestrutura, né? Quando construindo aqui, ficaria muito mais barato e seria muito melhor para as pessoas, porque elas vão permanecer próximas, porque essas pessoas moram em Santos, e elas vão permanecer próximas dos seus empregos, enfim, dos seus polos, dos seus pontos de interesse diário. Tá? Então, na verdade, você vê como o discurso, né, acaba distorcendo as coisas, né? É mais barato construir habitação de interesse social aqui em Santos do que lá na periferia de Praia Grande. Na verdade, o próprio governo municipal está tentando convencer, né, esses grupos de que é melhor, né, eles, enfim, se fazer empreendimentos fora de Santos. Né? Eu acho que em algum momento vai ter que se fazer mesmo fora de Santos, mas eu acho que no momento tem área em Santos, tem que fazer aqui. E essa área é de graça, essa área não custa nada. O governo federal simplesmente está repassando para o município, né? Esse repasse, ele se deu ainda na década de 90, a autorização para esse repasse, e até hoje isso não foi regularizado. Por aí até você pode ver o interesse que os gestores públicos têm tido em Santos com a questão da moradia para a população de baixa renda, né? Essas áreas até já podiam estar com empreendimentos prontos e ocupados, né? E não estão. Né? Então, você perguntou, né, como é que eles podem perceber? Eu acho que perceber isso demanda um trabalho de informação. Né? A gente está, nesse momento, né, discutindo alterações ao plano diretor. E uma coisa que tem que ser colocado é que houve audiências públicas, a Câmara fez audiências públicas, teve um bom comparecimento de público, mas sempre alguém fala, puxa, mas as pessoas deviam se interessar mais pelo plano diretor. Né? Inclusive, foi feita uma pesquisa, né, há 2 semanas atrás, quando a Câmara estava fazendo suas audiências, foi feita também uma pesquisa por um jornal local para perguntar quem conhecia o plano diretor, né, quem tinha informação. E a maioria maciça da população entrevistada não conhecia. Né? Eu entendo que mudar essa situação significa, primeiro, informar corretamente, claramente a população para que serve o plano diretor, que influência ele tem na vida das pessoas, especialmente, né, as pessoas que têm dificuldade, né, de permanecer na cidade, de viver na cidade, que vivem mal nas cidades. Né? Mostrar a elas que viver bem na cidade é um direito que elas têm, como qualquer um. Não é uma questão de que isso é só para os mais ricos ou aqueles que têm mais dinheiro. Né? Isso aí é algo que a Constituição brasileira e o Estatuto da Cidade garantem, em princípio. Né? Agora, não é por falta de interesse. A gente não pode dizer que é por falta de interesse que as pessoas não conhecem o plano diretor ou que as pessoas não compareceram
né, em número muito maior do que aquele, né, que nós tivemos nas audiências públicas, né. O que falta a essas pessoas é informação sobre o que é plano diretor e a importância delas no dia a dia de todo mundo. E eu diria mais, eu diria que as pessoas precisam também estar informadas sobre o estatuto da cidade. Todo mundo devia saber o que é o estatuto, né? E em defesa do que ele trabalha. Né? Todo mundo devia saber que o mercado imobiliário, quem vive na cidade, o mercado imobiliário tem seus interesses. Que a ideologia de mercado faz com que seja o interesse de todo mundo. Né? Em Santos, por exemplo, esse momento que Santos está passando, essa superverticalização e mesmo essa supervalorização do solo, ela não passa despercebida, né, por uma grande maioria das pessoas. E é algo que divide muito as pessoas, né, pelas mais variadas razões. Né? Agora, eu acho que se houvesse mais informação, e eu acho que isso aí caberia, por exemplo, aos meios de comunicação, né? Enfim, eu acho que eles teriam um papel fundamental, mas eles não cumprem esse papel de efetivamente informar, quer dizer, trazer os elementos para que as pessoas possam escolher de que lado elas estão. Né? Se efetivamente do lado do mercado ou se do lado de uma cidade que atende direitos básicos das pessoas. Assim, agora sem câmera.